alegria é estar de volta, agora com a lição de número 2 da carta de Paulo aos Gálatas. Nessa semana, o título da lição é A Autoridade de Paulo e o Evangelho. Nós chegamos agora num ponto crucial. Por quê? Porque nesta lição nós vamos estudar qual era, de fato, o problema que estava ocorrendo em Gálatas e a solução do problema. A título de introdução, eu disse na semana passada, mas vou repetir porque isso é bom para a gente visualizar o livro todo. Nós tínhamos 3 grupos relacionados a esta carta de Paulo aos Gálatas. Nesta carta de Paulo aos Gálatas, ele na verdade está fazendo uma defesa do Evangelho e uma defesa dele mesmo, porque sua autoridade de apóstolo estava sendo comparada e questionada. Você já foi questionado em sua autoridade eclesiástica como líder da igreja local, como pastor, como ancião, como professor da escola sabatina? Pois Paulo estava sendo questionado na sua autoridade. Então, qual era o problema? O problema é que havia 3 grupos ali. Havia o grupo dos irmãos que eram convertidos, que eram amigos de Paulo, que estavam dispostos a dar até a vida pelo apóstolo Paulo, que amavam a Paulo e que Paulo os amava. Só que aqueles irmãos, com o passar do tempo, vem surgir junto a eles um segundo grupo. Era um grupo de gente que defendia que você, para ser um cristão, sendo gentil, você precisava necessariamente e obrigatoriamente passar pela circuncisão. Você podia ser um gentil e para se tornar um cristão você precisava passar pela circuncisão. E o apóstolo Paulo então se levanta contra isso, dizendo que esse é um outro evangelho. Eles estavam tentando fazer que as pessoas guardassem a lei para então se salvarem. Todos nós sabemos que a lei não salva, que a lei apenas mostra o caminho da salvação em Jesus. Então, há um terceiro grupo que entra nessa história. O terceiro grupo são os apóstolos. E alguns deles, como Pedro, por exemplo, estavam meio que em cima do muro, podemos assim dizer, usando um linguajar nosso, coloquial do dia a dia. E então toda a autoridade de Paulo estava sendo questionada e confrontada com a autoridade deles. Porque em algum momento Pedro aceitava o evangelho verdadeiro, mas em algum momento, por pressão dos judaizantes, ele cedia em algumas coisas. E isso estava criando até entre os apóstolos e na igreja cristã daquela época, uma certa ruptura, poderia criar, mas graças a Deus não criou. Então, Paulo aqui nesta lição está defendendo a autoridade do seu evangelho. E nós podemos dividir a lição em 2 partes bem simples. A primeira parte é o problema, número 1, vai aparecer aí na sua tela. Qual é o problema? É que os Gálatas estavam passando para um evangelho diferente. O verso 6, capítulo 1, verso 6, fala de que eles estavam passando para um evangelho diferente. Que tipo de evangelho? Que tipo de fé? Esse tipo de pregação dizia que, além da fé, você também precisava cumprir determinadas leis judaicas para a salvação. Ou seja, aos poucos, tudo isso estava minimizando a autoridade do apóstolo Paulo e corroendo a base da fé cristã, que é a salvação pela graça de Jesus Cristo, independentemente das obras da lei. A lei é importante, mas como um espelho que mostra o nosso pecado, para mostrar o pecado, mas não para a salvação. Nem a lei cerimonial, nem a lei moral, diga-se de passagem. Então, o problema era este. Agora, qual foi a solução que o apóstolo Paulo, então, dá para isto? Primeiro, toda a sua carta foi escrita como algo de defesa do Evangelho. Ele escreve a sua carta com uma introdução semelhante às outras, e você pode observar isso, como as cartas eram escritas naquela época, na lição de quarta-feira dessa semana, dê uma olhadinha lá. Mas, ao invés de fazer um elogio na sequência, Paulo já entra direto no assunto da apostasia da Galácia. E o que ele propõe? Em primeiro lugar, ele reafirma seu apostolado e sua autoridade. Se você for para Gálatas 1, versos de 1 a 5, você vai perceber que ele aqui está dizendo que, ele começa dizendo assim, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus. Por que será que ele diz isto?
O que ele está dizendo é o seguinte, o que estão pregando para vocês tem a ver com um grupo de judaizantes, tem a ver com um grupo de apóstolos claudicantes que estão tentando dizer alguma coisa para vocês, mas o meu não, o meu veio direto de Deus. Ou seja, eu estou aqui não por vontade humana, mas por vontade divina. A origem do meu apostolado é na graça de Deus e não na vontade dos homens. Segundo, ele reafirma que o Evangelho se fundamenta inteiramente no que Cristo realizou por nós por meio de sua morte na cruz e na sua ressurreição. Se você for, por exemplo, para Gálatas 1, verso 4, você vai ler o seguinte: o qual se entregou, referindo-se a Jesus, a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ou seja, ele centraliza a sua pregação na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nada a ver com circuncisão ou outra coisa parecida, ou com a própria guarda da lei para a salvação, né? Paulo não está dizendo aqui que há mais de um evangelho, mas que havia alguns na igreja que, ao ensinarem que a fé de Cristo em Cristo não era suficiente, estavam agindo como se tivesse outro evangelho. E ele fica tão incomodado com essa distorção do evangelho que ele diz que aquele que pregasse isto, esse outro, entre aspas, evangelho, que não era nada de evangelho, de boas novas, estaria caindo sob a maldição de Deus. No verso 8 ele diz, Gálatas 1:8, ele diz assim, seja anátema, era uma imprecação, era uma maldição sobre alguém, não é? Então ele termina dizendo em Gálatas 1:10-16, que ele não estava ali para agradar os homens ou para agradar alguém, mas para pregar o evangelho puro. E aí eu terminaria esta semana a nossa lição suscitando uma discussão. Releia com seus alunos Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria um servo de Cristo. Eu queria que você discutisse um pouquinho isso aqui, dá para a gente conversar, dialogar, estender uma conversa com os nossos alunos. O que hoje seria agradar homens na pregação do Evangelho? Que tipo de pregação é para agradar? Agora, também vem uma segunda pergunta. Tem que haver o equilíbrio, né? Nesse contexto, ele não tinha que agradar ninguém, é verdade. Agora, no sentido geral, há momentos que a nossa pregação tem que agradar as pessoas para poder atraí-las ao Evangelho? É um assunto para a gente discutir. Nesse momento, no contexto de Paulo aos Gálatas, que estavam errados, que estavam seguindo um caminho do diabo e iriam para a perdição, e estavam ouvindo judaizantes, estavam ouvindo gente que estava introduzindo teorias estranhas no Evangelho puro, no Evangelho da graça, a pergunta é, será que há ocasiões que nós podemos agradar as pessoas com a nossa pregação e há ocasiões que não estamos nem aí, não vamos agradar, como Paulo não precisou agradar? É um assunto para a gente discutir um pouquinho, o que agrada, o que desagrada. Um abraço para você, a gente se encontra aqui na semana que vem com a lição de número 3.